sou professora Heloísa, da Faculdade de Medicina de Botucatu, e sou coordenadora do Centro de Avaliação em Mastologia aqui do HC, né, da Faculdade de Medicina de Botucatu. É muito importante ressaltar a questão da diminuição da procura dos exames de rastreamento durante a pandemia. Houve claramente uma redução, mas é importante ressaltar também que isso não é prerrogativa da pandemia. Antes da pandemia, a situação do rastreamento, do diagnóstico precoce do nosso país já era bastante complicada e óbvio que a pandemia piorou muito mais esse cenário. Então, eu acho que é necessário fazer um alerta muito maior, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa retomar a fase pré-pandemia primeiro, tentar organizar a situação e fazer com que essas mulheres tenham consciência de que, assim, ainda que tenha tido a pandemia, quer dizer, existe a pandemia ainda, mas que quem ainda não procurou os serviços especializados para fazer as suas mamografias, quem tem nódulos, que sentiu caroços na mama e não procurou esse serviço especializado por medo da pandemia, não deve mais fazer isso, né? Tem que procurar o profissional para avaliar o que você achou, o seu sintoma, tem que procurar as unidades de saúde, os serviços públicos para fazer as suas mamografias. Isso é muito importante. Esse cenário, né, da questão do diagnóstico tardio do câncer de mama, na verdade, é um cenário que já era ruim e piorou com a pandemia, né? Então, o Brasil, infelizmente, entra, né, na estatística dos países subdesenvolvidos, onde a grande maioria das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama é um diagnóstico já feito em fase tardia, ou seja, quando já é sintomático, né? Então, essa realidade, infelizmente, já era assim antes da pandemia. E óbvio que com a pandemia piorou. Qualquer medida que seja feita para tentar melhorar a situação, para tentar reorganizar o fluxo de assistência para essas mulheres que já não eram bem assistidas e que ficou muito pior com a pandemia, qualquer medida é válida. Seja dinheiro, seja o que for, mas muito mais importante do que a verba que foi destinada é que esse dinheiro que foi destinado seja bem administrado, no sentido de que não adianta ter só o dinheiro. Muitas vezes existe o dinheiro, mas não existe a logística, não existe uma boa gestão. Tem que existir uma busca ativa dessas mulheres que ficam naqueles rincões do Nordeste, que já tem nódulo palpável. Então, não adianta só ter a verba, ela é importante, mas é preciso muito boa vontade para ir atrás dessas mulheres que realmente não vêm procurar os serviços, independente de pandemia ou não. Então, isso é muito importante, né? A boa gestão é mais importante, a boa vontade é mais importante, muitas vezes, do que o próprio dinheiro em si. A questão de fila, a questão de demora para o atendimento é muito complicado. Então, só para dar um exemplo, uma mulher, ela sente um caroço na mama, ela procura uma unidade, né, de saúde perto da sua casa, e aí, né, vai ser feito todo, né, um exame, vai se pedir exames. Aí é que demora entre o pedir o exame, realizar o exame, retornar para ver o resultado do exame e chegar num serviço de referência, é esse ato que precisa ser melhorado. E isso é uma questão também de boa organização, os profissionais saberem priorizar o atendimento. Então, é fato que existe uma fila, né, existe uma demanda aí, então as mulheres, realmente, às vezes elas chegam com queixa de caroço na mama, até pedir o exame, até fazer o exame, até retornar, até chegar a um serviço de referência e começar a tratar. Em muitos casos, em muitos lugares, isso é uma realidade, infelizmente, mas depende muito de organizar e de capacitar os profissionais para darem prioridade a essas situações. Então, é diferente uma mulher que vai para um posto por uma queixa, alguma coisa de rotina, uma mulher que está queixando de um nódulo que pode ser um câncer. Então, aí o profissional tem que entrar com a prioridade, pedir urgência no exame, pedir urgência no retorno e urgência no encaminhamento para um serviço de referência.
Para a gente falar, assim, o que impacta essa demora no diagnóstico do câncer de mama, é só rapidamente falar que existem vários tipos de câncer de mama. O mais comum deles tem um crescimento relativamente lento, mais devagar. E nesses casos é que a gente quer atuar para evitar que chegue um diagnóstico tardio, porque a gente consegue fazer o diagnóstico numa fase precoce. E é óbvio que quanto mais tardio esse diagnóstico, mais chance de, eventualmente, a mulher até ter uma disseminação à distância, ter uma metástase à distância. Então, quanto mais cedo o diagnóstico do câncer, a chance de cura sobe para mais de 90%, né? Então, só para a gente exemplificar, mais ou menos o recomendado é um mamógrafo para cada 200 mil habitantes. Nós, em Botucatu, nós temos 2 mamógrafos, ou seja, mais ou menos 150 mil habitantes, então nós temos exame, mamógrafo suficiente para que essas mulheres façam seu rastreamento, seu diagnóstico precoce. Mas mesmo assim, na nossa cidade, grande parte do diagnóstico é tardio. Então, é toda uma estrutura, você tem que ir atrás dessas mulheres, né, precisa ter um serviço de saúde, onde existam agentes de saúde que vão fazer a busca ativa daquelas mulheres que têm sintoma, que vão fazer a busca ativa daquelas mulheres que não têm sintoma, mas que não faz os seus exames, que a gente vê que todo ano, né, os profissionais das unidades falam que sempre são as mesmas mulheres que vão fazer os seus exames. Então, precisa ir atrás dessas mulheres, precisa ir atrás, precisa orientar, precisa conscientizar. Dessa forma, né, bem mais cedo, se você pega um câncer que só foi visto na mamografia ou que tem 1 centímetro de diâmetro, ela vai ficar curada, né, a chance de cura chega a quase 100%. Então, impacta muito essa demora nesse diagnóstico, essa demora para ser encaminhada para um serviço de referência. As mulheres precisam, primeiro ter consciência de que precisa mudar estilo de vida, né? Hoje, muitos casos de câncer de mama podem ser evitados se houver uma melhora no estilo de vida, manter uma alimentação saudável, manter um peso adequado. Uma outra situação é que elas não tenham medo, isso é muito importante. Às vezes a gente percebe que muitas mulheres percebem um caroço na mama e não procuram o profissional porque tem medo. Isso é uma realidade e não precisa ter medo, porque a gente diagnostica, a gente trata, evoluiu muito o tratamento cirúrgico, o tratamento sistêmico do câncer de mama. Então, não tenham medo de procurar um profissional e não tenham preguiça de ir nas unidades de saúde e, na verdade, exigir os seus exames de mamografia, né? Que o diagnóstico mais precoce possível é o mamográfico. Então, não tenham nem medo e nem tenham preguiça de ir atrás de um profissional de saúde para que se solicite a sua mamografia, para que isso fique, né, cada vez mais sedimentado, essa importância do diagnóstico precoce.